Como é que a gente acha o comando elipse no AutoCAD? Nós estamos aqui no Draft Annotation, no menu Draw. À direita, no canto superior, nós temos a opção Rectangle e abaixo dela aparece aqui a opção Elipse. Se eu clicar nessa setinha Drop Down aqui, eles nos listam as três opções para a gente fazer uma elipse. A primeira opção, eu defino um centro e depois eu defino os eixos, que é a opção Center. A segunda opção, eu já tenho eixos definidos, então eu defino, uma vez os eixos definidos, nós marcamos os pontos extremos desses eixos e a gente desenha essas elipses. E a terceira opção é um arco elíptico. Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer uma elipse, eu quero fazer essa elipse aqui, vou dar um zoom real time. Essa elipse, o que acontece? O eixo horizontal dela, ele tem um raio de 5 unidades. O eixo vertical dela tem um raio de 20 unidades. E eu quero fazer ela através da opção definindo um centro. Então eu venho aqui, ó, no comando elipse, eu clico na setinha drop down. Eu venho aqui na primeira opção, que é a opção centro, dou um clique nela. Dou um clique aqui na minha tela, que eu já defino qual é o centro. Sempre temos que atentar para o que a barra do comando nos instrui. Então ela pede para que eu defina o centro da elipse. Então eu dou um clique na minha tela, movimento o meu mouse para a direita ou para cima. Vocês observam que o ortogonal não está ligado. Vamos ligar o ortogonal através da tecla F8 ou na barra de model. Movimento o meu mouse para a direita. Ao movimentar meu mouse para a direita, eu vou definir o meu eixo horizontal, que é 5 unidades. Aperto Enter. Agora eu movimento ele para cima e para baixo. Eu vou definir o meu eixo vertical aqui. O meu eixo vertical é 20 unidades. Digito 20, aperto Enter. Nós desenhamos aqui a nossa elipse, definindo o centro e os eixos dela. E se minha elipse fosse o contrário, nessa opção aqui, que é a opção na horizontal? O que vai acontecer nesse contexto aqui é que o raio horizontal é 20 e o raio vertical é 5 unidades. Então eu venho aqui na opção centro, sempre lembrando que a barra de comandos ela pede para que a gente especifique aonde o centro vai ficar. Eu dou um clique aqui na minha tela, movimento o meu mouse para a direita ou para a esquerda e agora eu defino o meu raio horizontal. Meu raio horizontal é 20, aperto Enter. Movimento o mouse para cima ou para baixo, agora eu vou definir o meu raio vertical. O meu raio vertical é 5, digito 5, aperto Enter. Desenhamos aqui a nossa elipse na posição horizontal, com o raio horizontal de 20 e o raio vertical de 5 unidades. Com o PAN, vou puxar minha tela. O que acontece? Nesse segundo caso, nós já damos os eixos desenhados. No primeiro eu não tinha os eixos desenhados. Aqui eu já tenho o eixo horizontal e o eixo vertical dessas elipses desenhados. E eu quero, uma vez conhecidos esses eixos, desenhar essas elipses. Como é que nós fazemos aqui? Nós vemos aqui, ó, na segunda opção, que é eixo e fim, a tradução. Então eu dou um clique nela. Ele sempre pede na barra de comando para que nós especificamos o ponto final do eixo da elipse. Então eu dou um clique aqui, ó, nesse endpoint aqui, movimento o meu mouse aqui para minha direita até eu encontrar o outro ponto final desse eixo e movimento o meu mouse agora ou para cima ou para baixo. Onde eu encontrar o eixo vertical, o ponto final do eixo vertical, eu dou um clique. E o que nós fizemos? Nós desenhamos a elipse através dos eixos delas. E se a elipse ela fosse invertida, como é que seria o procedimento? É análogo. Então eu clico aqui nessa opção, que é eixo e fim. Basta que eu dê um clique no um dos eixos dessa elipse. Por exemplo, eu vou pegar aqui o eixo vertical. Peguei o ponto final desse eixo aqui, dou um clique com o botão esquerdo. A barra de comandos ela pede para que eu especifique o outro ponto desse eixo. Então eu venho aqui, eu movimento ele até que encontrar. Onde ele encontrou, eu dou um clique.
Movimento agora o meu mouse ou para a esquerda ou para a direita, onde ele encontrar o ponto final do eixo horizontal, dou um clique e nós fizemos aqui agora a nossa elipse invertida. A terceira opção é um arco elíptico. Eu tenho aqui os eixos definidos, eu quero fazer esse arco elíptico aqui. Primeiramente, vamos desligar o ortogonal. E agora eu venho aqui nessa opção aqui, que ele chama que é o arco elíptico. Dou um clique nessa terceira opção. O que a barra de comando ela nos está instruindo? Ela pede para que eu especifique o ponto final do eixo da elipse. Então eu dou aqui um clique nesse endpoint. Ao clicar nesse endpoint, ele pede o outro ponto final. Então eu dou um clique aqui nesse outro endpoint aqui. Dou um clique nele aqui. Feito isso aqui, ele pede a distância para o outro eixo. A distância para o outro eixo, basta que a gente dê um clique aqui em um dos endpoints do segundo eixo, que seria esse eixo vertical aqui. Cliquei nele aqui. Feito isso, ele pede a opção para especificar o início do ângulo ou parâmetro. Então, não nesse caso, eu vou começar aqui desse ponto do meu eixo vertical aqui. Eu dou um clique com o botão esquerdo e movimento. Vocês observam que ao fazer esse movimento aqui, com o ortogonal desligado, ele vai desenhando o meu arco elíptico. Sempre ressalto que o movimento para se desenhar arcos e ângulos no AutoCAD é sempre o sentido anti-horário. Se eu movimentar ele para a direita, ele vai fazer o arco com esse aspecto aqui. Se eu movimento ele no sentido anti-horário, ele vai desenhando ele com esse aspecto aqui. Então eu quero que ele termine naquele endpoint lá, eu movimento ele até ele chegar a esse endpoint. Desenhou o arco que eu queria, eu dou um clique com o botão esquerdo, ele fez aquele arco elíptico ali. Se vocês perguntassem, professor, se fosse aqui desse lado aqui, seria o mesmo procedimento? Sim. Vamos copiar esse eixo aqui, comando copy. Eu vou movimentar esse meu eixo aqui para a minha direita e vou fazer esse mesmo comando aqui, que é o arco elíptico. Sempre lembrando que ele pede para que eu defina o ponto final do eixo. Dou um clique. Depois ele pede o outro ponto final do eixo. Eu dou um clique aqui nesse eixo aqui. Ele pede a distância do outro eixo. Então, nesse caso aqui, basta que eu dê um clique aqui, no ponto final do eixo vertical. E ele pede para que eu especifique o ângulo de início. Então, eu dou um clique aqui nesse endpoint e aqui eu vou fazendo o meu arco elíptico para onde eu queira ele fazer, no sentido que eu achar conveniente. Então, por exemplo, se eu quero terminar ele aqui nesse endpoint aqui, eu dou um clique aqui, eu desenhei o arco elíptico aqui, começando no ponto final desse eixo aqui e terminando no ponto final desse eixo vertical. Essa opção por opinião minha, eu não gosto muito dela não, opinião pessoal. Com o trim é mais fácil fazer esses arcos ali, que a gente desenha uma linha com determinado ângulo, define aonde desenha a elipse e depois com o comando trim a gente faz a para. Mas essa é a terceira opção para a gente fazer um arco elíptico através do comando elipse do AutoCAD. Agradeço a todos a participação e nos vemos na nossa próxima videoaula.